Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero colocar esses momentos diante de Ti, pedir que o Senhor leve o nosso pensamento até os céus, ó Pai, nosso coração, que tudo que falarmos aqui, Pai, possa trazer resultado, trazer mudança em nós, transformação em nós, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, nós não temos outro Deus além de Ti. E nesses momentos, ó Pai, eu peço, usa-me, fala com meu irmão, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu queria falar sobre tudo que está acontecendo nesse mundo, que a gente tem percebido, nós temos visto guerras, rumores de guerras, passamos por uma pandemia, fomes, ameaças, perseguição, e tudo isso tem acontecido nos nossos dias como um sinal. Jesus já falou que seria isso que ia acontecer, e isso tem acontecido. Muita gente fala, mas sempre teve guerra, sempre teve fome, mas se nós observarmos, como o Senhor fala, né, o princípio das dores, e as dores do parto, elas vão diminuindo o tempo e aumentando a intensidade quando a criança está para nascer. Então, acredito eu que essas coisas estão muito relacionadas com a vinda de Jesus para muito em breve. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu gostaria de falar com você e falar duas palavras: escolha e obediência. Como é que a gente vai passar por esses momentos? Como é que o nosso coração vai estar nesses momentos de dificuldade que nós vamos enfrentar? E que enfrentamos todos os dias. Todos os dias. E a gente vive em função de escolha, a gente escolhe todo o tempo, roupa, o lugar que nós vamos, se vamos ou não à igreja, se vamos ou não cultuar o Senhor, se vamos ou não orar, se vamos ou não a uma festa, nós escolhemos o tempo todo. Mas existem escolhas que nós fazemos que elas marcam a vida da gente e às vezes elas definem a vida da gente, por toda a nossa caminhada. E às vezes as escolhas são muito ruins e fica muito difícil você voltar atrás. Por isso que nós temos que pensar hoje, no agora, o que nós estamos escolhendo e a quem nós vamos obedecer. Essa é uma pergunta que temos que fazer sempre ao nosso coração. O que nós temos escolhido e quem nós temos obedecido. Mas também existem momentos na vida que a gente não consegue escolher, as coisas acontecem sem a gente esperar. Um exemplo disso é quando o Pedro estava pescando e veio aquela tempestade, que está lá descrito em Mateus 14, 25 a 31. Pedro nos dá um exemplo de que essas coisas acontecem na nossa vida, coisas que a gente não escolheu e coisas que a gente vai ter que enfrentar. De alguma forma, nós vamos ter que enfrentar. E muitas vezes, as escolhas que a gente faz, a gente às vezes escolhe, às vezes não escolhe. E nós vamos passar por coisas na vida, numa caminhada muito longa, com dores, com sofrimento. Mas a pergunta é, de que forma nós vamos passar por esses sofrimentos? Como está o nosso coração diante de tanta luta? Como está o nosso coração? Em quem nós temos confiado? É essa que é a pergunta essencial para as nossas vidas. Então, Mateus 14, 25 fala assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quantas vezes nós não somos igual a Pedro? Quantas vezes nós estamos caminhando, olhando para Jesus, falando que confiamos em Jesus, que a nossa fé está firmada em Jesus,
Mas aí vem a tempestade, aí vem o vento forte, vem as ondas, e a gente para de olhar para Jesus, começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, as guerras, as pandemias, a falta de emprego, a fome, o cerco, as perseguições. A gente começa a olhar para tudo isso e tira o olho de Jesus. O que acontece com a gente? O chão parece que se abre embaixo da gente. E a gente começa a afundar, igual Pedro começou a afundar. E qual é nosso desespero? Senhor, salva-me. E a gente não vê Jesus nesse momento, a gente parece que Jesus foi para longe, que Jesus só passou pelo barco, falou, estou aqui, e continuou. Não, Jesus continua ali, mas os nossos olhos estão tão fixados nos problemas, nas adversidades, que a gente não vê mais Jesus. E Ele está lá. Aí a gente grita, Senhor, salva-me. Aí Ele vai e estende as mãos. Pedro escolheu olhar para as circunstâncias. Mas quando a aflição abateu, quando o medo chegou, ele se lembrou de que tem um Salvador. E nós temos que nos lembrar, irmãos, o nosso Senhor está vivo. Não importa as circunstâncias que estamos passando, não importa as adversidades que estamos enfrentando, Jesus está vivo. Está pronto para nos abençoar. E quantos de nós aqui temos experiências maravilhosas com Deus? Em momentos de grande aflição, a gente olha para trás hoje e fala assim, como eu consegui passar por tudo isso? De que forma que eu passei por tudo isso? Porque Jesus estava lá, a gente clamou, e Ele nos abençoou, e Ele estendeu a mão, e vai continuar sendo assim. Talvez você esteja hoje passando por muita luta, muita dificuldade, grandes ondas estão batendo no seu barco, mas você vai conseguir, irmão. Tenha fé, Jesus está aí, você vai chegar até o outro lado. E nós temos muitos exemplos de pessoas que fizeram escolhas boas e pessoas também que fizeram escolhas erradas. Eu vou relacionar algumas coisas aqui e vocês vão se lembrar, porque vocês conhecem a Bíblia talvez melhor do que eu. No Éden, um casal escolheu desobedecer a Deus. No Éden, o Senhor falou, não peguem, não comem dessa árvore, porque vocês vão morrer. E eles obedeceram quem? A voz do diabo. Desobedeceram o Senhor e foram expulsos do paraíso. Noé escolheu obedecer à voz de Deus. Noé ouviu o Senhor, obedeceu ao Senhor e salvou a toda a família dele. Abraão escolheu obedecer a Deus. Ele ia dar o próprio filho, sacrificar o próprio filho. Aí o Senhor falou, não, Abraão, eu sei que você confia em mim, eu sei que eu sou o seu Deus. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Jacó escolheu lutar com Deus até ser abençoado. Será que nós estamos dispostos a lutar com Deus até sermos abençoados? Até o Senhor falar assim, tá bom, está aqui a tua bênção. Nós temos que ser perseverantes. Não adianta a gente entrar numa luta e nas primeiras batalhas, nas primeiras derrotas na batalha, porque é uma guerra, nós vivemos uma guerra. A gente perde batalha e a gente ganha batalha. Aí você perde uma batalha e você se desespera. Não é assim. Temos que perseverar, como Jacó perseverou, até ele ser abençoado. Até ele ser abençoado. E hoje, Israel... E ele o nome dele foi trocado, Deus abençoou e trocou o nome dele de Jacó por Israel. E Israel se tornou uma grande nação. Então, como é que está a nossa perseverança? Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias também obedeceram a Deus. O rei falou assim, adore essa imagem. Ele falou, de jeito nenhum, de forma alguma. Eles obedeceram ao Senhor. Foram fiéis ao Senhor. E o próprio rei Nabucodonosor depois fez esses homens prosperarem na província, colocando eles como governadores. Porque o Nabucodonosor viu neles a fé que eles tinham e viu o poder de Deus na vida deles. Então, eles obedeceram. Observem, irmãos, eu estou falando de escolha e de obediência. Eu estou falando de vitória e estou falando de derrota. Gente que obedeceu e gente que escolheu certo.
gente que desobedeceu e gente que escolheu errado. Vitória e bênção. Judas escolheu trair Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. No fim, ele se suicidou. Esses exemplos são bíblicos. Ananias e Safira, eles decidiram enganar, mentir para o Espírito Santo naquela reunião com os apóstolos e morreram instantaneamente. Foram fulminados instantaneamente, porque eles desobedeceram. Um dos ladrões na cruz resolveu olhar para Jesus e falar assim: tu és o Deus, tu és Deus, reconheceu a majestade de Jesus. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reconheceu Jesus. Eu poderia ficar falando aqui de muitos exemplos, muitos. Raabe escolheu esconder os espias e salvou a família dela, toda a família dela. Maria, que escolheu a boa parte, ficou lá aos pés de Jesus, adorando o Pai, ouvindo Jesus, enquanto Marta corria pela casa, Maria ficou lá aos pés de Jesus. E eu fico pensando, eu já falei hoje até na escola bíblica, você tem que participar da escola bíblica, viu? É muito bom, tem muita gente boa lá, tem muito teólogo. Aí hoje eu estava falando que eu tenho uma mente muito fértil. Quando eu leio certas coisas na Bíblia, eu começo a imaginar o que está acontecendo. Então eu até escrevi uma vez não sei nem se eu publiquei, coloquei no grupo da igreja, não sei. É uma conversa da Trindade antes da fundação do mundo. Jesus, Deus e o Espírito Santo conversando lá. E a minha cabeça fica nessa coisa toda. Quando eu fiquei imaginando esse diálogo entre eles, Deus conversando, falando assim: eu sei que eu vou criar homens que têm um coração muito ruim, eu sei que eles não vão me obedecer, e quando eu criá-los, se eu não mandar um Salvador, eles vão perecer, eles vão para o inferno. Aí o que Deus fez? Falou assim: tem uma solução, eu vou mandar você, meu filho, para morrer no lugar deles. E Jesus recebeu uma missão para morrer por mim e por você. Jesus recebeu essa missão antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque essa conversa já existiu lá atrás, já foi decidido lá atrás, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que os nossos nomes hoje estivessem e estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque lá atrás Deus decidiu, e mais do que isso, Jesus obedeceu. Mais do que isso, não adianta Deus falar e Jesus tivesse desobedecido. Jesus obedeceu, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Que a Bíblia fala, tinha que haver derramamento de sangue para remir os nossos pecados, para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados. A gente não tem a noção do amor de Deus por nós. Se você estivesse lá na escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, na escola bíblica, você ia saber, porque nós falamos sobre esse amor de Deus. Aí vêm essas perguntas: se Deus é tão bom, por que acontecem essas coisas e tal? Eu não vou falar para vocês, não, porque se quiser, vai lá para a escola bíblica dominical. Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu Jesus como Cordeiro Santo e Imaculado para ser expiação. Está lá em João 3,16, que fala assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não acaba aí, não. Não acaba aí. Porque em Filipenses 2:11 fala assim: seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Irmãos, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Vejam a angústia que Jesus teve antes da crucificação. Vejam, em Mateus 26, 42, ele fala assim: então os deixou os discípulos pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus, mesmo sabendo que iria ser humilhado, cuspido, maltratado, mesmo sabendo que ele ia passar por todas essas coisas, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para o nosso bem, e ele escolheu obedecer. Para o nosso bem, Jesus escolheu obedecer, e sofreu o que sofreu para o nosso bem. Como é que a gente pode negligenciar tão grande salvação, tão grande amor por nós? E nós falamos hoje, não foi apenas dor física que Jesus sentiu naquela cruz. Ele recebeu sobre ele toda a maldição que estava sobre nós, todo o pecado que estava sobre nós, tudo que era nosso de ruim foi derramado sobre ele. E quando ele estava naquela posição, Deus olhou para o outro lado, deixou Jesus abandonado. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a grande dor de Jesus, o abandono do Pai. Não foi dor física apenas, não foi humilhação apenas, mas foi essa dor que ele sentiu, esse peso que ele carregou sobre o seu corpo, por mim e por você, por nossa causa. E como é que nós vamos negligenciar essa salvação, como está escrito na palavra? Como é que a gente pode negar esse Deus que fez tudo por nós, que por nós tudo executa, que não dorme, que por nós vela, enquanto estamos dormindo, Ele está trabalhando em nosso favor? Como é que a gente pode duvidar desse amor, duvidar desse Deus? Como, irmãos? Não tem como. Ele foi obediente, morreu por mim, morreu por você. No livro de Deuteronômio, Deus coloca diante do povo as bênçãos e as maldições. Bênçãos se eles obedecessem e maldições se eles desobedecessem. O interessante é que Deus fala assim, escolham a vida, obedeçam. Está lá no livro de Deuteronômio. Deus fala para eles, se vocês me obedecerem assim, 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 fizerem isso, isso, isso aqui, todas essas bênçãos vão alcançar vocês, todas elas. Então, escolham a vida, obedeçam. Então, está assim, Deuteronômio 30, 2 versículos. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Escolham obedecer. Este é o conselho de Deus. Escolham obedecer. Em Jeremias 7, 23, ele fala assim: esta foi a minha ordem. Obedeçam ao que eu digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Tem um exemplo muito interessante. Eu até comentei hoje na classe, um vídeo que eu assisti, de um rabino no auditório cheio de judeus. Aí ele abriu para perguntas depois da palestra dele, e tinha um judeu lá no fundo, falando assim: rabino, eu não sou religioso, agora me responde uma coisa, por que aconteceu o holocausto? Aí o rabino leu Deuteronômio para ele, não falou mais nada. Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos vão alcançar vocês. Mas se vocês não me obedecerem, todas essas maldições vão alcançar vocês. Hoje nós vemos o que está acontecendo em Israel. Hoje nós vemos o que está acontecendo em Israel. Israel será salvo, a palavra do Senhor fala. Mas o dia que eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias. A palavra fala que o Israel será salvo, mas somente através de Jesus Cristo.
Enquanto eles não crerem, eles estão fora da vontade de Deus, eles não receberam o Messias, eles estão ainda desobedientes ao Senhor. E quando Jesus veio, ele tirou aquele muro de separação que havia entre os gentios, nós, e os judeus. Ele destruiu esse muro. E desse povo ele fez um, que é a igreja de Jesus. Então, essa igreja, nós temos que continuar pregando o evangelho para os muçulmanos, para os hindus, para os judeus, para que eles creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Temos que pregar o evangelho dentro da igreja evangélica, para que eles creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Porque tem muito evangelho que não é de Jesus dentro da igreja evangélica. Não é o verdadeiro evangelho. Tem muita gente enganada dentro da igreja. Por isso que você vê uma rotatividade grande na igreja, porque as pessoas estão entrando na igreja procurando um Deus que não é o Deus da Bíblia, buscando coisas que não é o Deus que vai nos oferecer. E as igrejas têm uma rotatividade muito grande. Se você falar de bênção, se você falar de campanha de oração, mas tudo isso regada a muito dinheiro, as igrejas agenciam. Mas se você fala de pecado, se você fala de obediência, de escolha certa, de você se negar, poucas pessoas entendem isso, poucas pessoas entendem isso. Não querem escolher o bom caminho, a boa parte, não querem obedecer à palavra do Senhor. Então, em Romanos fala, por meio dele, de Jesus, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Obediência, irmãos. Obediência. Pedro fala na sua primeira carta, sejam filhos obedientes, não voltem ao antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Santificação. Como é que a gente se santifica? Jesus já falou isso na oração dele. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Ou só ouvindo pregadores ou caixinha de promessa, lendo só aquilo que interessa? Quando chega nessa parte que fala de compromisso com Deus, você está pulando a Bíblia? Irmãos, nós nos santificamos através da palavra de Deus. É a palavra que nos santifica e muda o nosso viver, e essa palavra entra no nosso coração, e a gente começa a buscar santificação, a gente para de pecar como a gente pecava, a palavra está falando isso, a gente começa a ter uma vida nova, a vida abundante em nós, porque nós recebemos o selo do Espírito Santo, e o Senhor vem morar em nós, e nos dá vida em abundância. É esse o Evangelho de Jesus, mas para isso nós precisamos escolher a boa parte e nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque a palavra também fala, quem me ama faz o que eu ordeno. Jesus está falando isso. Meu Pai o amará também, e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Você ama o Senhor? Eu amo Jesus, Jesus é lindo, maravilhoso. Você tem obedecido o Senhor em tudo o que Ele tem mandado você fazer, em tudo que a palavra de Deus tem nos ordenado a caminhar, da forma como temos que caminhar? Ou seja, quem diz que ama Jesus e não obedece está sendo enganado, está se enganando. Vocês se lembram quando Saul, lá em 1 Samuel 15, Deus fala para Saul ir lutar, levar o seu exército, lutar com Magog, com Agag, lutar contra aquele exército, destruir tudo, não trazer nada, absolutamente nada de lá, nem um despojo. Só que Saul foi e trouxe o rei Agag preso, ovelhas, bois, e trouxe tudo. Quando Samuel chegou para perguntar aqui, que som que é esse que eu estou ouvindo de animais? Ele falou, eu sei que o Senhor falou para não trazer nada disso, mas foram os soldados que trouxeram. Olha ele passando a responsabilidade dele para os outros. Ele desobedeceu.
É a mesma coisa quando, né, Adão, foi a mulher que tu me deste, tirou da responsabilidade dele e passou para a mulher. Ele desobedeceu. E porque Saul desobedeceu, naquele dia ele perdeu o reinado dele. O Senhor falou: você perdeu o seu reinado, arrependo de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e recusou a obedecer às minhas ordens. Aí depois ele ficou com medo do povo, né? Eu pequei porque eu desobedeci, porque o povo, fiquei com medo do povo. Irmãos, muitas vezes a gente faz igual a Saul. Nós estamos vivendo uma vida de muita pressão na mídia, muita pressão na sociedade. Os valores desse mundo estão nos contaminando. E a gente pensa que a gente não pode vacilar. Nós, muitas vezes, vacilamos. Muitas vezes nós fazemos igual Saul. Estamos com medo de fazer o certo para não perder certas vantagens. Nós estamos com medo de fazer o certo para não perder certas amizades. Nós estamos com medo de fazer o certo e estamos perdendo a bênção maior que é do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então, Samuel fala para Saul assim, o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência a Ele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Olha o quanto que é grave a gente desobedecer ao Senhor. Ele compara essa desobediência à feitiçaria e a adorar ídolos. E para finalizar, eu gostaria de ler o que está em Atos 5:29, que fala assim: Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana? Ou seja, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Em outra versão fala-se: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Eu sei que, irmãos, que obedecer hoje em dia, viver segundo os padrões que estão na Bíblia, os valores que estão na Bíblia, tem sido muito difícil. Nós somos taxados de tudo, retrógrados, gente ignorante, gente ultrapassada, nós somos taxados de tudo. Mas o que importa é obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Que escolha nós faremos? Então, a Débora até falou, eu acredito, hoje lá na sala, a Débora até falou assim, eu acredito que as coisas vão piorar muito daqui para frente. E eu também acho que vão piorar muito daqui para frente. As pressões vão aumentar muito, as dificuldades vão aumentar muito, mas também eu creio, irmãos, num Deus que pode todas as coisas, um Deus que abre o mar, um Deus que acalma o mar. Eu creio num Deus que é um Deus de milagre. Você pode estar no ambiente mais difícil, no momento mais difícil da sua vida. Eu creio que Deus pode te abençoar. Eu creio em milagres nas nossas vidas. Apesar de tudo isso que está acontecendo, Deus vai nos guardar de todas essas coisas. Mas para isso, escolha obedecer, escolha fazer a vontade de Deus, escolha estar aos pés do Senhor. Coloque seus filhos, coloque a sua família de joelhos diante da presença de Deus. Ore constantemente. Nós precisamos orar mais, irmãos, buscar mais Deus, buscar mais Deus, buscar mais Deus. As coisas não vão melhorar, a ciência está se multiplicando, é coisa linda a ciência, mas o homem cada vez mais doente na alma, mais doente no corpo, mais doente na mente. Pessoas boas, pessoas cheias de dinheiro, pessoas que estão lá no topo da onda, no topo da sociedade, estão se matando. Suicídio crescendo entre os jovens, suicídio no meio dos velhos, gente desesperada. Então, irmãos, não adianta acumular, não adianta buscar reconhecimento nesse mundo. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? As pessoas estão perdendo a alma porque não estão obedecendo e não estão escolhendo o Senhor.
Para mim tem sido uma grande luta viver dessa forma. E eu acredito que é uma luta para todos vocês também. Mas nós temos um Deus que está ao nosso lado o tempo todo. O Espírito Santo nos dirige em todas as coisas. E se há alguma coisa dentro de nós que está nos atrapalhando, que tem alguma coisa em nós que está impedindo a gente ter essa relação, esse relacionamento com Deus, joelho no chão, o Espírito Santo de Deus vai tratar o seu coração. Creia nisso. Jesus é bom, continua sendo muito bom. Ele deu a vida por nós, não foi à toa. Foi para nos salvar de todas essas coisas, de tudo isso. Irmãos, nós somos apenas peregrinos nessa terra. Estamos passando aqui um tempo. É um tempo para pregar o Evangelho. É um tempo para falar do amor de Jesus, para levar a gente para Jesus. É isso, a nossa missão é essa, não é outra. Nossa missão não é ter carro novo, casa nova, dinheiro, não. Se você tiver tudo isso, de vida, abençoe pessoas que estão passando necessidade, abre os seus olhos para as pessoas que estão ao seu lado, ame o próximo. Para isso que Deus nos abençoa, não é para a gente ter muito, é para a gente dividir com os outros. Obedeça, escolha a boa parte. Nós estamos vivendo o tempo de decisão. É hoje o dia de decisão, é hoje. Lá em Joel, fala assim, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O contexto desse versículo é outro, mas serve para pensarmos nas nossas escolhas. Hoje é dia de decidir. Hoje é dia de decidir o que nós queremos e quem nós queremos obedecer e o que nós vamos escolher. Hoje é dia de decisão. Decida pelo Senhor. Independente das circunstâncias, Ele vai encher seu coração de paz, Ele vai encher seu coração de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você vai acordar pela manhã, sabendo que você tem um Deus que velou por você durante a noite toda. Está dando a você enquanto você dorme. Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Hoje é dia de decisão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Não se desespere, não tenha medo. O Senhor é conosco. Nós cantamos aqui que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja somos nós. O Coliseu não matou a igreja. As perseguições não mataram a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Levante a cabeça. Acorde de manhã sabendo que Deus é contigo, essa alegria de Deus no seu coração. Aí você vai falar do Senhor para as pessoas que estão perto de você. As pessoas vão falar, que alegria é essa, rapaz? O mundo está aí acabando, as guerras estão aí, fome, pandemia, miséria. O Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus. É esse o nosso Deus, irmãos. Não interessa o que está acontecendo à nossa volta. Então escolha hoje, escolha obedecer ao Senhor. Escolha a boa parte, amém? Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus, derrama seu coração diante de Deus. Ele está ouvindo você nesse exato momento. Se você está passando por algum momento de dificuldade, de loucura na vida, de coisa que você acha que não vai ser resolvido, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Que os meus irmãos saiam daqui hoje, Senhor Deus, transformados pela palavra do Senhor, transformados, ó Deus, convictos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor por nós, do Teu cuidado por nós. Pai, o que pode o homem fazer conosco, Senhor Deus? Ele pode matar o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito estará vivo para sempre com o Senhor. Nós somos apenas passageiros aqui, Pai. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, eu peço, faz milagres no nosso meio. Cura a alma dos meus irmãos, cura o corpo dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Traz prosperidade na alma, traz prosperidade material, traz prosperidade na vida dos meus irmãos, ó Pai. Quebra cadeias nesse lugar, que o inimigo saia, venha por um caminho, mas fuja por 7, Senhor, em nome de Jesus. Cremos no Teu poder, Senhor, cremos que não podemos ser tocados pelo diabo, porque o Senhor nos guarda, estamos guardados embaixo das Tuas asas, os nossos nomes estão escritos nas Tuas
mãos, e o Senhor se lembra de nós todos os dias. Nós temos Jesus que intercede por nós, nós temos o Espírito que geme por nós, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Nós somos privilegiados, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Que os meus irmãos saiam daqui felizes, sabendo, ó Deus, que o Senhor vela por nós, que o Senhor nos guarda, que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Que essa semana seja uma semana de graça, que a graça do Senhor, o amor de Deus, o Pai, os dons do Espírito Santo sejam sobre essa igreja, Pai. Que as famílias sejam abençoadas, que o Senhor levante o rosto sobre todos nós e nos dê paz, Senhor. Louvado seja teu nome, não há Deus além de ti, bendito seja o teu nome, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Creia no que você ouviu, palavra do Senhor, não endureça o seu coração, Ele é contigo.